E pessoal, tudo bem? Hoje é dia da gente fazer da live da quarentena das borboletas e a gente tem uma convidada especial. A gente vai falar sobre empreendedorismo e hoje o tema do empreendedorismo é empreendedorismo. Para isso, eu vou convidar uma pessoa bem especial para mim, que já está por aí. Muito rápidas Ah, hoje, hein? super. Isso aí, eu vou até deixar o título, o tema aqui da nossa live de hoje fixado para todo mundo saber que a gente vai abordar hoje. Sejam bem-vindas. E por que será que empreendedorismo em família? Por que eu estou falando com a Chica? E aí, Chica? Ah, só um E pouquinho, eu tô aí? fazendo meus tempos, tá meio ruim. Como é que faz para fixar um negócio aqui? Vamos lá. Ah, eu não sei. Aí, consegui. Aê, perfeito. Muito bom. Nossa, a gente combinou o look até sem saber. Olha só as duas de gola alta. Muito bom. E pessoal, a Chica é minha irmã. Estamos de copinho de transparente de vidro, eu também estou. Muito bom. Então, eu sou a Maria Lígia, né? Eu já fiz algumas lives aqui de empreendedorismo com vocês. Contei brevemente minha história, acho que na live com a Ju. Falei que eu tenho uma empresa de intercâmbio, intercâmbio cristão. E a Chica, que está aqui comigo hoje, ela é minha irmã, irmã de sangue mesmo, filhas do mesmo pai, da mesma mãe. Crescemos juntas, vi ela Uhum. nascer, peguei ela no colo, né? E nós Sim. somos sócios na nossa empresa, ela trabalha comigo. E a gente queria abordar um pouco esse assunto hoje, assim, que talvez, né, possa te ajudar, assim, porque é muito comum quando a gente decide empreender, a gente ter a ajuda da família, né, ter algum parente junto. E a Sim. gente queria falar sobre isso porque traz muitas consequências, assim, né, não sei. Família é família, né? Onde a gente lava roupa, é onde a gente acorda junto, sente bafo, sente tudo, né? É família. Não tem como esconder nada, né, Chica? Não tem. Querendo ou não, você já conhece a pessoa de verões passados, né? E acaba influenciando muito no dia a dia quando você vai trabalhar com a pessoa, né? A história também, né? Acaba entrando e ditando algumas coisas, assim, né? Então é super legal, né? Não sei se você está pensando em empreender, se você trabalha com família, já trabalhou, se você quiser comentar. Acho que é bem legal para a gente ir falando sobre isso também, quais são suas dúvidas, quais foram as dificuldades, né? Uhum. Mas não precisa Não ser só irmã, só se né? você trabalha com família. Oi? Não, eu ia te. Ó, viu? Bem família, já interrompeu. Eu ia falar, não é só irmã, né? Às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é filho, às vezes é marido, ou às vezes nem é família, mas acaba tendo, querendo ou não, sócio, acaba tendo tanta intimidade que também, de uma certa forma, vira família também, né? Olha lá a nossa prima aí, marcando presença. Oi, Vanessa. Muito Ah, legal. A família correndo para ver aqui, né? Muito legal. E eles vão poder testemunhar de fato, assim, né? De verdade, assim, eu acho que a gente está falando. E às vezes é o que a Chica falou, né? Às vezes não é família, às vezes você vai, decide empreender, decide começar um negócio, né? Ou às vezes você trabalha já em um negócio que já existe. E às vezes não é com família, né? Mas se você tem um sócio, você tem um funcionário, eu acho que as dicas que a gente vai passar hoje são muito de relacionamento, assim, sabe? E a Grazi que deu oi ali é praticamente família também, a nossa tia. Então, são de relacionamento, eu acho, sabe? Porque, querendo ou não, quando é com família, é muito mais intenso. Tudo é muito mais intenso, mas você passa as mesmas situações com, com outras pessoas, com colegas, amigos, né, e funcionários. Então, eu acho que vai ter muita chave hoje, assim, e acho legal você ficar atento, assim, anotar algumas coisas, porque são vários anos aí já trabalhando juntas, né, Chica? uhum, exatamente. Até outra coisa, né? Às vezes você nem tem funcionário, você trabalha sozinho, mas a sua família dá pitaco. Né? Às vezes o pai, a mãe, alguém quer dar um conselho, fala, ah, por que que você não faz assim? Ou por que que você não faz aquele outro? E às vezes a gente leva isso de uma forma também que não é muito legal, ou que, né, enfim, Interfere, sabendo né? como lidar, exatamente, saber como receber essa interferência,
o que absorver, o que deixar passar, eu acho que é algo bem valioso também, né? Porque às vezes essa questão de você ter a família em algo que é seu, é, gera essa pressão, porque traz um monte de coisa junto, né? Uhum. Não, e também afeta a sua família. Às vezes você também pode estar empreendendo sozinha, mas afeta a sua casa, né? E aí como que você lida com a família em relação ao seu trabalho? Eu acho que isso, a gente vai falar bastante disso também, né? Muito Uhum, legal. Muito legal. Então, para quem está chegando sim. agora, bastante gente chegando depois, o foco hoje é falar sobre empreender em família, o quanto que a família interfere, né, no negócio, no trabalho, como que a gente lida com isso. E eu sou a Maria Lígia e a Maria Francisca é minha irmã e nós somos sócias. Muito Sim. bom. Então, Chica, me conte como que começou a nossa história. Então, a nossa história, ela começou há quase 20 anos atrás, há 18 anos, 19 anos, 18 anos atrás, mais ou menos. A gente tem uma agência de intercâmbio, né? Então, o que aconteceu foi, a Maria Lígia foi fazer intercâmbio, ela voltou, eu conheci alguns amigos dela do intercâmbio, e a gente, eu não sei, foi Deus, né, que colocou essa semente, assim, das nações. A gente sempre teve uma questão de chamado missionário, né, de nações mesmo. E uma coisa que na nossa época, eu tô indo para trás, mas vai fazer sentido, que mexeu com a gente foi que era bem na época pós Torres Gêmeas, Estados Unidos estava invadindo Iraque, Afeganistão ainda antes do Iraque. Então a gente tinha vários amigos que falavam assim: nossa, Estados Unidos, meu Deus, americano, nenhum americano é legal, nenhum americano presta. Sem entrar em questão política, foi certo, foi errado. Mas eu me lembro do meu coração e da Maria Lígia, da gente assim, poxa, mas a gente ama pessoas dos Estados Unidos, a gente ama pessoas que estão lá. E a gente queria que eles conhecessem, que os americanos também vissem que como são os brasileiros de verdade. Era mais assim, essa semente de a gente querer que culturas se conhecessem, assim. E um dia, eu não sei como que isso mexeu tanto com a gente, como que chegou nesse ponto, que eu me lembro de eu estava no quarto da Maria Lígia, eu tinha 13 anos e você tinha 18 ou por aí, assim, né? Por E a aí, gente aham. A gente orou. tem 5 anos de diferença. A Chica é mais nova, eu sou irmã do meio, eu tenho irmão mais velho, né? Mas a Chica é irmã mais nova, a gente tem 5 anos de diferença. E a gente, tipo, chorou do tipo, Deus, a gente quer que os nossos amigos se conheçam, a gente quer que as pessoas possam se conhecer e ver que outras culturas são legais, que não, sabe, fugir do estereótipo. E nosso coração quebrantou, assim, para isso. Eu acho que foi nesse momento que a empresa acabou nessa sementinha do que a gente faz hoje, dessa árvore frutífera que a gente faz hoje, começou naquela oração. E acho que aí já começa com uma chave, né? Eu acho que aquilo que a gente é capacitado para trabalhar, para, né, aquelas ferramentas que a gente acaba tendo, normalmente são coisas que a gente já chorou, que a gente já orou, que a gente já entregou para Deus numa forma muito embrionária lá atrás, assim. Faz sentido? Sim, totalmente. E eu acho que se você, né, se é o seu caso de você ter um negócio em família, ter começado algo em família, provavelmente, provavelmente se originou em algum sonho junto, assim, não sei se de infância, né? Mas aquilo, nossa, a gente é bom nisso, vamos atrás. Não sei se vocês conhecem a história das meninas da Goods também, né? Mas aquela coisa de que quando você é irmão, você tá na intimidade, né? Você conhece outra pessoa na intimidade. Então, eu acho muito lindo quando um negócio nasce assim, porque na verdade não nasceu um negócio, nasceu um sonho ali, né? Então, foi nessa né, intimidade, as duas juntas com o mesmo desejo, colocando isso diante de Deus. E nasceu, não nasceu a empresa naquele momento, né? Então eu ainda ia entrar na faculdade, né? A gente ia passar muita coisa, assim, né? E, Uhum. e eu acho que todo esse período a gente vai contar um pouquinho desse passado, né? Do anterior, assim, né, esse início de empresa e tudo mais. Mas o grande foco, eu acho que está a gente quer contar dessa nossa nova etapa, assim, né? Esses anos mais recentes aqui, em que a gente tem desfrutado de muita liberdade no nosso trabalho, a gente tem desfrutado de, de uma liberdade, avanço, alegria, satisfação, né, no que a gente faz, assim, e muito fruto do que a gente tem vivido com Deus, assim, né? Então, o foco vai ser a gente falar sobre isso e contar ferramentas, compartilhar ferramentas desse presente que a gente vive hoje, que a gente fala por
né, fala, tipo, por experiência própria mesmo, né? Mas eu acho que é interessante a gente contar um pouquinho desse passado para, né, só para dar um embasamento, assim, né, para a história, sabe? Sim. Né? Muito bom. Até porque a gente quase, nesse meio, nessa caminhada de 12 anos trabalhando juntas, a gente quase deixou de ser amiga, né? A gente quase Ah, deixou de ser irmã porque a gente virou sócia, a gente virou. O trabalho acabou, era a única coisa que a gente sabia conversar, né? Então, exato. houve um momento de quase, assim, Ruptura, assim, não foi? Foi muito pesado, assim, né? Chegou um momento em que ficou muito pesado, de fato. Né? A gente não conseguia se olhar direito, né? Era um negócio, assim, às vezes, tipo, você... Porque vinha todo um cargo, uma carga pesada, assim, né? Do trabalho, das dificuldades que a gente estava enfrentando. E aí você não tinha vontade de se relacionar, assim, né? Então afetou muito o relacionamento familiar, mas de amizade mesmo, assim, né? De ser irmã, assim, né? De companheirismo, assim, né? Afetou muito. E daí quando isso acontece, você esquece quem a outra pessoa é, né? Você esquece totalmente, assim, né? exatamente. Era bem isso. Eu me lembro de olhar pra você e só enxergar, tipo, os problemas. Parecia assim que eu olhava e a gente ia se encontrar, por exemplo, na casa da mãe e do pai pra almoçar. Eu olhava pra você e vinha a lista assim, nossa, eu preciso falar com ela sobre isso, eu preciso falar com ela sobre isso, a gente precisa resolver isso. Deu esse problema, deu esse problema. Então, às vezes vinha isso automático antes de perguntar. E aí, Maria Lígia, tudo bem? Como você tá? Como é que estão as crianças? Né? Você tá feliz? O que você fez? O que você comeu? Não vinha isso, né? Porque foi algo que acabou virando automático, assim. Eu sinto de falar, assim, eu acho que muito disso surgiu, né? Foram várias coisas que aconteceram, né? Mas eu tive, né? A gente começou a empresa, a Chica entrou na empresa, e aí eu tive meus 3 filhos, assim, né? E aí cada filho que eu tive foi uma licença maternidade em que a Chica teve que cobrir o meu trabalho, né? E eu tava, assim, muito perdida nessa época, né? Eu acho que toda a gestação, ter os filhos, foi até algo que foi, né, culminando no meu coração, até para, né, depois de chegar ao ponto de gerar os borboletos, de estar junto com a Gisá, com as meninas, de buscar algo diferente, de tanto que me causou, me machucou, assim, não estar preparada para a maternidade, né? E aí, ao mesmo tempo que eu não estava preparada, eu parece que eu jogava muito da culpa na empresa, né? Que tá me afetando, assim, eu não sei lidar com isso. E, na verdade, a culpa era, sei lá, de tudo e de ninguém, assim, né? Era aquele caos, assim, de não saber lidar com essa situação mesmo, né? Do inimigo se aproveitar e da gente ser muito vítima, tá muito, assim, muito desprotegida de suporte, assim, né? E aí, então, foi uma época muito difícil, porque eu passando por essas 3 licenças maternidade, a Chica tendo que me cobrir, ficando com todo o peso, né? Então eu passando as dificuldades e ela, tipo, ainda colhendo fruto de dificuldade ainda, né? Então isso foi, né? Estragou muito, eu acho, né? Sim, com certeza. Chica, com Com certeza. certeza. Eu não posso falar, né? Tipo, não, fui de boa. Não foi de boa, realmente foi. Foi difícil, né? E eu acho que essa é a vida no sentido, e eu acho que é a questão também de mulher empreendendo, né? Mulher trabalhando. Você não pode abrir mão de toda uma coisa para viver outra, né? Como equilibrar tudo isso e a irmandade e a amizade, né? Ou se você empreende com seu marido e você, né? Enfim, como manter o relacionamento e manter a amizade, como ter cada uma dessas coisas bem nomeadas de uma forma bem clara, que não vai se confundir, né? Eu acho que. Desafio, né? Uhum, sim. E a E eu gente, acho. né? Pode falar, pode falar. Não, pode falar, pode falar, pode falar. No caso, a gente tinha no começo da empresa, a gente tinha outros sócios também, né? Falar um pouquinho assim do início, né? Eu fiz faculdade lá de Relações Internacionais, logo que eu me formei, aí conversando com os amigos meus da faculdade, a gente teve esse sonho de começar intercâmbio cristão, né? Não existia, né, nada parecido, né? Ninguém tinha pensado nessa ideia, a gente pensou, nossa, vamos começar algo assim, a gente tem tudo a ver, a gente tem experiência no negócio, né? Então começamos eu, meu marido, né, junto com um outro casal. E aí nós 4 começamos do nada, assim, né? Sem, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha investimento, né? Foi só começando a mandar e-mail para pessoas, tentando fazer contatos, né? Da forma que dava ali montar um site, né? Naquela época ali, já 12 anos atrás,
bem diferente, assim, né? E nisso a Chica estava entrando na faculdade, né? A Chica estava no início da faculdade. Conta a tua Tava na parte dessa metade. início, Tava na a metade. metade. Tava na metade. Na metade pro final. E eu fiz, a Mareli já fez intercâmbio, eu fiz intercâmbio, ela fez relações internacionais, aí eu fiz relações internacionais. Então eu sempre tive assim tenho uma admiração muito grande pela Marelígia, e foi muito louco como eu via o caminho que ela estava seguindo e eu olhava assim, nossa, vamos lá, eu acho que eu quero isso também, assim. E foi bizarro, porque assim, sempre teve essa caminhada, aí chegou no quando a Marelígia abriu a empresa, eu me lembro que eu fiquei assim, tipo, não, eu não quero trabalhar com ela. Eu não quero trabalhar com a minha irmã, não quero trabalhar com a minha irmã. E eu me lembro que ela um dia levou para mostrar a sala que tinha alugado, tal, para mostrar tudo isso para a família. E você lembra de que eu fiquei meio emburrada, assim, eu fiquei tipo vendo tudo e eu não queria, assim, e eu não queria. E para mim, assim, E é né, coisa de irmã mais velha aí, assim, né? Porque eu, sei lá, eu tinha muitos sonhos para minha irmã mais nova, eu achava que ela ia alcançar, tipo, né? Sempre falava assim, vai alcançar muito mais longe que eu tenho certeza que vai mesmo, assim, né? Mas eu, criando aquela empresa, eu achava, meu Deus, tipo, né, se tiver minha irmã mais nova junto aqui, tipo, é um presente para ela, né? Meio maternal, assim, eu acho, né? Quero deixar isso para alguém, né? E aí eu acho que vem toda essa questão do negócio familiar, né? De você querer dar para alguém, mas não sei se a pessoa quer ou não quer, né? E eu tinha esse desejo, assim, né? E levou um tempo pra Chica entrar na onda, assim, né? Eu sim, vi o teu eu acho. comentário, é super importante da gente falar ali da, eu não sei como é o seu nome, Piva, né? O sobrenome Piva, talvez. A gente vai falar sobre isso, né? Mas eu acho que só termina essa Uhum, parte de você entrar na história do com negócio, certeza. Chica. Eu acho que assim, no fundo, eu tinha medo de ser controlada. Ok. Engraçado, né? Agora, quando você tava falando, nossa, eu acho que foi assim, aquele medo do tipo, se eu for trabalhar com a minha irmã mais velha, eu vou perder a minha liberdade. Só que ó, que mentira demoníaca mesmo, né? Uhum. Porque não é assim que funciona. E eu deixei esses medos falarem mais alto, assim. Então, acho que durante um tempo, graças a Deus, foi só um ano, depois eu já, tipo, vamos lá. Mas assim, durante esse tempo, eu assim, não, eu não quero, eu quero trilhar o meu caminho. Como se um anulasse o outro, né? Como se eu não pensasse, nós podemos trilhar um caminho juntas, né? E, enfim, veio isso agora, assim. Coisa É, de caçula. É bem o que a Aninha falou, coisa de caçula, né? E você, é. coisa de irmã do meio, né? Coisa de irmã mais velha, uma querendo cuidar e a outra querendo fugir. Sim, e assim, não tem como você não trazer essas cargas, né, para um relacionamento, né? Um negócio é um relacionamento, né? E você vai trazer as cargas, assim, né? Então, a Ana falou ali, né, na mesma atividade para parecer perder a identidade, exatamente, né? E eu nem enxergava isso, assim, né? Porque para mim, né, eu tinha tanto orgulho, né? Acho que você tem tanto orgulho do mais novo, você, tipo, quer ver a pessoa voando, assim. Só que a gente faz, sem pensar, a gente mina a identidade da pessoa, né? Porque isso Uhum. quando a gente não está com os filtros corretos, quando a gente não está usando as ferramentas que o Espírito Santo dá, né? E eu acho que a gente já pode começar a mergulhar nelas, talvez, para aproveitar o tempo, assim, né? Mas, assim, eu acho que isso, tipo, realmente não é um problema de trabalhar com irmã, trabalhar com família. Isso é uma mentira de Satanás, assim, tipo, não se pode ter sócio, não se pode trabalhar com família, não dá certo, né? Isso é mentira, né? Nós somos feitos, criados para a gente se conectar com as pessoas, ter relacionamentos saudáveis e produtivos, né? E bem-sucedidos. Então, esse é o objetivo de Deus para todos nós. A gente precisa aprender assim, porque é assim que a gente trabalha em corpo, né? É assim que a gente trabalha em corpo como igreja, como família de Cristo, né? Então, a gente precisa aprender a desenvolver isso o mais rápido possível. Tipo, é tempo, já deu, né? Para a gente ficar acreditando em mentira que não dá, que não funciona. Aí, então, é só sozinho que funciona? Né? Como que você vai sustentar algo sozinho? Não tem como, né? Em algum momento você vai precisar de alguém, em algum momento você vai precisar da ajuda do teu marido, mesmo que ele não trabalhe com você, você vai precisar da ajuda dele, né? Então, é necessário a gente romper com essas mentiras e começar a entender como que se faz, então, né? Como que, tipo, é a verdade do reino sobre isso, né? Exatamente. Até porque, quando a gente para pensar, né? E como Deus é incrível, como ele forma a gente com características diferentes, e não é porque há diversidade só, né? Mas como a gente se completa. Para mim,
você chega e fala, eu consigo. Deu uma travada, né? É. Mas, tipo, eu consigo, é leve pra mim, vamos compartilhar. E você, às vezes, nossa, isso aqui eu tô perdendo a tarde inteira pra fazer, eu posso vir em 15 minutos, opa, é leve. Então, realmente, não é pra a gente não foi feito pra carregar tudo sozinho, né? A gente não foi feito. Não, quanto mais, né, pessoas variadas, com qualidades diferentes, mais a gente conseguir trabalhar junto, mesmo que seja um negócio que seja de uma pessoa só, né? Se você consegue trabalhar, você vai precisar de um fornecedor, você vai precisar comprar algo, você vai ter que lidar com o seu cliente, né? Então a gente precisa saber lidar com as pessoas, né? E aí, querendo ou não, né, tipo essa dificuldade toda que a gente fala de lidar com família, ela só revela o que já está dentro de você. Talvez não se revele quando você está lidando com um cliente, quando alguém que é mais ali profissional, você tipo separa, né? Muitas meninas estão Superficial. falando muitas pessoas estão falando sobre esse negócio de separar, né? O meu entendimento é que às vezes quando a gente tende, eu sei que a gente vai separar, a gente vai falar disso, né? Mas às vezes a gente tende a separar, na verdade a gente está tornando superficial o relacionamento e não de fato lidando com as coisas, né? Claro? Botou na mão, né? A irmã mais nova levantando o dedo. Irmã mais nova, É bem exatamente. comum isso em reunião de negócio, a Chica faz. Vai. Ideia, né? E é justamente, eu acho que assim, ao invés de separar, você vê por inteiro. Você vê o ser humano que você está trabalhando por inteiro. Tanto seus defeitos, suas qualidades, seus medos, né? Porque quando eu olho para a Maria Lígia, é separada, eu sou profissional, quando ela, sei lá, tiver em crise com alguma coisa, eu vou achar que eu sou profissional. Quando às vezes eu posso olhar e pensar assim, cara, a Maria Lígia está em crise com isso. Será que deve ser isso? Vamos olhar, porque às vezes assim, trabalhando e às vezes chegando e falando, Marilígia, como é que tá teu coração? Por que você tá com medo? Ou por que você tá agindo na defensiva? O que tá aí? Porque daí isso vem à tona, isso é curado e não é só curado no trabalho, é curado como um todo. Isso vai refletir na forma que a Marilígia vai lidar com os filhos dela, na forma que ela vai lidar com os pais, com os intercambistas, né? Então, acho que essa visão do ser humano como um todo, ela é tão valiosa, porque acho que foi aí que a gente mudou. Eu e a Marilígia, a gente conseguiu sentar. Ai, o nosso irmão mais velho. Ai, o nosso irmão mais velho comentando. É o Milton Baptista, gente. Fofo. Porque daí quando a gente começa a ver as pessoas por inteiro, a gente vai entender um exemplo no nosso trabalho. Pais com filhas de 17 anos indo viajar e eles surtando com a gente no telefone, sendo grosso, às vezes falando de formas que a gente sabe que eles não são assim. Mas assim, a gente vai olhar e vai falar, poxa, cliente chato? Não, a gente precisa olhar e falar assim, eles são pais que estão mandando filho, talvez pela primeira vez, para fora. Então, imagina o coração deles. Então, acho que é esse olhar assim, do todo que o Espírito Santo vem e dá essa ferramenta pra gente, assim, né? Para lidar com isso e para superar essas coisas. Isso é muito chave, né? E me veio de contar uma história, assim, vou expor assim um momento que eu tive com a Chica. Só rapidinho, o Milton falou pra gente não fazer ele passar vergonha. Ih, já aí, era. não tô nem aí, né? Agora, né? Vamos expor as coisas, né? Não, mas teve um dia, assim, tem, por exemplo, né? Eu estou chegando ao fim de uma grande superação no meu trabalho, né? Que é uma vontade de gravar um curso em cima de tudo que eu aprendi a partir do intercâmbio, né? Então a gente está gravando umas aulas assim para a gente poder disponibilizar para os intercambistas. E foi como um parto, para mim foi meu quarto filho isso, né? Pior talvez, né? Pior porque filho é sempre bom, isso aí foi muito mais difícil, na verdade. Foram anos ali, 7 anos para eu parir, gerar aquilo, né? E realmente colocar para fora. E aí esse desafio todo, né, de começar a gravar, se expor e organizar conteúdo, e assim, envolve muita coisa, né? E aí teve um dia que, eu acho que nem sei se foi por isso o motivo, mas teve alguma coisa, eu não tô lembrando a raiz do negócio, mas eu fui falar com a Chica. Você lembra da raiz, Chica, do negócio? Não sei se tá lembrando de qual é a conversa que eu vou falar. Eu lembro do dia que a gente, lá no trabalho, que Isso. foi, acho que alguma questão de que filtro colocar, ou talvez regravar, ou a roupa que você ia usar. Era alguma coisa estética. Um detalhezinho, assim, sabe? Uma coisa de estética, né? E aí eu comecei a ficar na defensiva, né? Eu comecei. A Chica tava dando opinião, acho que você tinha que fazer assim, né? Usa esse daqui vai ficar melhor e tal. E eu já comecei a ficar assim.
Tipo, não, acho que não, acho que não sei o quê. Comecei a ficar, sabe, toda assim, tipo, me Não, já protegendo, tá né? feito, tá sob Não, controle. já fez, já fiz? Não, não tem como arrumar, não tem como fazer diferente. Né? E ela, não, mas eu só tô dando uma opinião, talvez, né? Eu, não, porque agora vai estragar todo o trabalho, né? Eu comecei a ficar bem na defensiva, sabe? E com a mente renovada de hoje que nós temos, né? Tipo, sabendo de uma comunicação poderosa, né? Que você, quando você comunica, você revela o teu sentimento. Você não acusa a outra pessoa, mas você revela o teu sentimento e isso vai gerar empatia, né? Então a Chica foi a pessoa que teve essa chave no momento, né? Ela falou assim, alguma coisa está errado. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando, né? Por que você está na defensiva, né? E daí na hora, tipo, né? Antigamente eu ia tipo trucar, né? Você vai subir mais ainda, vai brigar mais ainda porque você não quer admitir alguma coisa, né? E aí você separa mais, se afasta mais, né? Mas naquele momento eu falei assim, tipo, eu preciso expor, né? Ela foi, ela baixou, né? O clima assim, ela perguntou. E eu falei, mas eu sabia que ia ser difícil, né? E aí, ela é minha irmã mais nova, e sou eu que tô aqui, né, tipo, me estressando, eu sabia que eu ia começar a falar e ia chorar, e foi o que aconteceu, né? E aí eu falei assim, né, eu tive coragem de falar assim, eu sinto que não importa o que eu faça, você vai ter vergonha de mim, nunca vai ser bom o suficiente, né? Eu peguei e falei pra ela, né? E a cara da Chica, né? Na hora ela assim, não, não, né? Eu não tenho vergonha de você, eu tenho muito orgulho de você, né? A coisa parece boba, né? Coisa de criança, né? São A gente duas tá irmãs, quase né? chorando aqui em volta. né? E ela começou a falar, não, nunca vou ter vergonha de você, imagina, né? E daí ela falou assim, não, você pode gravar na tua escada, você pode gravar com teus filhos aparecendo atrás, eu não tenho vergonha. Eu só quero ver você fazendo o teu melhor, porque eu quero ver você expondo esse seu de hoje. Eu quero que as pessoas conheçam quem você é hoje, né? Ela falou coisas que, tipo, eu precisava ouvir. E foi minha irmã mais nova que falou, né? Numa situação de trabalho ali, né? Que ela conseguiu, tipo, trazer à tona o meu melhor ali. E não fazer eu ficar o meu pior, né? E foi, tipo, foi muito legal. Acho que, assim, né? São situações que a gente tem vivido na atualidade que mostram essa maturidade das coisas, né? Os comentários são muito cunhada agora comentando. Mas é engraçado nisso, nessas pequenas coisas, algo que eu tenho aprendido, que eu tenho lidado continuamente e veio até um pouco mais à tona na quarentena, e foi com o Samuel, mas assim, evidenciou coisas do trabalho. Que depois que eu casei, eu percebi algo que acho que agora falando, quem conhece vai perceber e falar é verdade. Eu sempre peço para outra pessoa, assim, se eu tô numa sala e eu vou no banheiro, eu falo, eu vou no banheiro. Eu sempre aviso, eu falo, posso ir no banheiro? Ou posso pegar um copo d'água? Ou eu posso apagar a luz? E era algo que eu sempre fiz. E eu nunca percebi. Nunca percebi. E daí, casando, você falou, mas por que você pede pra tudo? Vai lá e faz. E eu percebi que, assim, eu trabalhando sozinha, sem a Maria Lígia do meu lado, eu vou lá, faço tudo que eu tenho que fazer. E quando a gente tá junta, assim, eu escrevo uma coisa, Maria Lígia, eu fiz isso, o que que você acha? Maria Lígia, eu fiz isso, eu tô pensando em fazer isso, o que que você acha? O que que você acha? O que que você acha? E mostrou, evidenciou uma vontade minha de querer, de não querer decepcionar as outras pessoas, ou querer agradar, ou ter certeza, ou buscar aprovação. Saber que eu tô no caminho certo. Só que depender isso de outras pessoas, e não de Deus, e não ter confiança em quem eu sou também, sabe? Então é engraçado como às vezes, assim, isso é uma coisa que, por exemplo, eu trabalhando com a Maria Lígia, como a gente se conheceu a vida inteira, talvez é algo que ela nunca tenha percebido, porque ela tá acostumada, sei lá, desde os 10 anos, falando, vou lá pegar água, vai lá, né? E foi algo que só quando tem, às vezes, outra pessoa, então, isso aconteceu com o meu marido, mas poderia ser, se você trabalha com alguém na tua família, de repente chega um outro funcionário ou um outro sócio, e às vezes dinâmicas que estavam ali acontecendo, vem à tona e você fala assim, epa, eu sou assim? Né? Foi muito tipo, quando isso veio à tona, nossa, mas eu realmente peço para tudo? Que saco! E era verdade, né? E isso evidenciou algo mais profundo que precisava ser trabalhado. Acho que de fato, assim, quando você trabalha com alguém com família, né, vai mostrar ainda mais quem você de fato é, sabe? Então, isso na verdade é um terreno muito fértil para você se conhecer, para você renovar a tua mente, para você melhorar, né? Porque quando é algo um relacionamento mais superficial, isso não vai acontecer, né? Então, quando a gente olha com esse olhar do reino dos céus, tipo, essa é a oportunidade, assim, né? É assim, deixar o Espírito Santo se mover mesmo, sabe?
Eu queria falar sobre, né, o comentário anterior que teve lá sobre ser sócia de amiga, assim, né? Essa questão da amizade também, né? E eu acho que, assim, uma das ferramentas essenciais, assim, para relacionamento, para tudo na vida, o tempo inteiro a gente usa, né? Mas é você perguntar para o Espírito Santo como ele vê aquela pessoa, né? E aí a gente faz isso direto, assim, sabe? E a gente começa a fazer um trabalho, começa a fazer em todo momento, né? Mas eu não tenho o direito de olhar para alguém sem olhar como Deus vê aquela pessoa. Quem sou eu para olhar alguém de uma forma diferente? O jeito que Deus enxerga é o único jeito que ela merece ser olhada, né? Que é com amor, que é com honra, né? Então pode ser o pior cliente, pode ser né, um fornecedor, um parceiro difícil, teu funcionário, né? Só que essa pessoa ela revela a Deus, ela tem características de Deus, assim, né? E quando você pergunta, né? Você pede no momento difícil mesmo, né? Na hora que, tipo, você tá odiando aquela pessoa, na hora que você não consegue entender por que ela age daquela forma, né? Nessa hora você pergunta, Espírito Santo, como que você vê ela? E é incrível, assim, né? Porque aí vem uma ferramenta, assim, vem, tipo, algo totalmente diferente que vai te gerar amor, assim, você vai entender, né, que tem algo bom ali, né? E aí acho que muda todo o relacionamento, sabe? E a gente precisa estar firmado nas verdades dos céus, em tudo que a gente faz, né? E não na mentira de Satanás. A mentira vem para dividir, para destruir, para atrapalhar, né? E daí já vi, depois dessa, né? Eu acho que essa oração também é muito poderosa de Deus me ajuda, me ensina a amar a minha irmã, a minha sócia, como você ama. Porque daí o coração é repleto de um amor que não é um amor humano. É um amor que vai ter compaixão, que vai saber colocar limites, que vai saber estimular, vai saber ter esse olhar clínico de saber, opa, essa reação assim na defensiva não é normal, né? E ter isso assim. Acho que esses dois juntos, porque eu vejo e daí eu amo, ou eu amo e daí eu vejo. E daí isso aí é um trem sem freio assim, né? No bom sentido, claro. Uma das coisas que a gente fez bem prática, né, foi depois disso tudo, assim, porque o que aconteceu, né? Depois a gente se viu sem sócios, né? A gente, quer dizer, ainda somos nós duas e meu marido, então é totalmente em família, né? Porque eu tenho meu marido como sócio, né, que está totalmente envolvido, né? A gente vai ter que discutir de coisa em família e tudo mais, e eu tenho a minha irmã também. Mas a gente viu sem os sócios amigos, né? Então ficou só entre família, né? E aí, só que eu e a Chica que trabalhamos mais no dia a dia, assim. Então a gente se viu de repente, tipo, é nós duas, é a gente que vai ter que fazer esse negócio acontecer. Se não for a gente, não vai rolar, né? Então a gente vai ter que descobrir como que a gente faz isso acontecer, né? E aí a gente já estava aprendendo tudo isso, né? Aprendendo a olhar uma outra com o olhar de Deus, aprender a ser vulnerável, né? Então teve um dia que eu falei para ela, assim, quando a gente estava nessa decisão de sócio, de saída de sócio, ficar gente, não fica, eu estava pensando em sair também. Eu lembro que um dia eu falei assim para Chica, né? Eu falei, eu prefiro sair da empresa, né, perder a sociedade, mas eu manter a irmã. É mais importante que a gente seja irmã, né? Foi muito forte assim essa coisa porque tava essa coisa de sair da empresa estava mexendo muito profundamente assim com a gente, sabe? Uhum. Né? E a partir daí eu acho que para mim, né, foi um limite assim, né? Tipo, esse é o nível que eu te amo. Para mim foi assim uma tentativa de demonstrar amor, assim, né? Tipo, é mais importante você para mim, você é mais importante do que todo o resto, né? Eu acho que a partir dali a gente começou a se relacionar diferente, assim. Começou a vir, não, calma, deixa eu lembrar quem a gente é, né? Eu tô falando demais, né? Não, não tem Sim. problema. O Milton falou ali de. O Milton falou de definir função, e eu acho que isso entra um pouco até nisso, nessa questão de definir as coisas. Eu acho que definições, clareza, tá tudo ali, a luz aparente, acho que é a melhor coisa, porque não tem onde o diabo se esconder quando a luz está brilhando, né? E Quando se as ele coisas não estão tenta claras, ali, né? ele vê o pontinho preto. Exatamente. Então, Só que acho ao que é mesmo desde. tempo, assim, desculpa. Não, acho que o nosso tá um pouquinho atrasado, a Aham. conversa entre nós dois. Então vai, fala você, Não deu um tem minuto. problema. Não, o que eu ia falar é que essa definição, ela precisa vir a partir do amor, né? Porque assim, a gente sempre foi muito profissional, de ter habilidades de administração, de você saber tem que essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo. Mas quando entra o emocional junto, não adianta você ter todo o conhecimento de administração, porque ele vai afetar
né? Então, eu lembro da gente tentar em reuniões. O que cada um faz? Vamos listar, vamos não sei o quê. Você só cobra isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Só que sempre pegava no emocional, porque sempre eu me sentia acusada que eu não estava cumprindo a minha função. E daí, tipo, não, mas essa é a tua função, essa é a minha função, né? Vira briga do mesmo jeito, assim. Porque pegava no pessoal, assim, né? Então, eu acho que é muito essencial você conseguir ter esse filtro do amor, assim, né? Então, eu queria contar para vocês que eu comecei falando e perdi o fio da meada, que quando a gente começou a agir de forma diferente, a gente montou um grupo no WhatsApp, né? Então, é eu e a Chica, é só nós duas no grupo, né? Então, eu podia mandar privado para ela, mas a gente decidiu, foi ideia da Chica, né? A gente vai montar um grupo, e aí ela foi e colocou a foto do grupo é nós duas no Beto Carreiro, né? De cabelo molhado, de boné, assim, mochila, né? Bem Sorrindo. sorrindo, né? E aí eu lembro que a Chica falou assim, né? Aqui a gente vai se lembrar que a gente é irmã. Aqui a gente vai lembrar que acima de tudo a gente se ama e a gente vai lembrar quem é a outra. Antes de tudo, e que isso é mais importante do que todo o resto, né? Mas é um grupo para falar de trabalho só. Só que a regra principal era se lembrar que a gente é irmã, né? Então eu acho que essa coisa de separar às vezes não é exatamente isso. É justamente o olhar o todo com amor e entender que a pessoa é tudo, né? Sim. Então, na verdade, sempre a solução para as nossas discussões e dificuldades no trabalho é eu entender que é o tudo. É eu entender que é a minha irmã passando por uma dificuldade, que se ela está agindo de uma forma, não é porque ela é uma profissional, não é porque ela errou, é porque tem algo por trás, eu preciso ajudar ela, né? Sim, exatamente. E até é engraçado, porque existem dia que o nosso grupo e o pessoal, a gente tá assim, conversando ao mesmo tempo a tarde inteira, nos dois. E daí, tipo, uma coisa é assim, tô pensando em cortar o cabelo desse jeito. E no outro a gente precisa tomar essa decisão, como é que a gente vai fazer e tal. Então, acho que essa leveza realmente, tipo, trouxe tudo, assim, né? E eu acho que, assim, outra coisa também, nós, durante a quarentena, estamos trabalhando, a gente sempre trabalhou muito, não no mesmo ambiente, né? Mas às vezes tem gente, né, que tá aí, que mora, trabalha, tá nesse ambiente de quarentena, todo no mesmo lugar, assim. E como é difícil, às vezes está trabalhando, não pode não ser sócio, pode trabalhar separado, mas por conta da quarentena, de repente a sala virou o escritório de duas empresas diferentes, ou, né? Então, às vezes, assim, tudo que a gente está falando também pode ser aplicado se você e seu marido, ou você e sua irmã, ou você e sua mãe, ou enfim, pessoas, você e sua filha estão trabalhando no mesmo ambiente com coisas separadas e às vezes o que uma faz irrita a outra, ou o que a outra faz tira a concentração, e daí de repente tudo fica embolado, e daí você não consegue simplesmente parar para almoçar, né? Então, eu acho que todas essas chaves, elas valem muito também para esse momento bem específico que a gente está vivendo, né? Ou às vezes com os filhos estudando do lado, né? Não, é interessante o que você falou, né? Porque essa coisa, por exemplo, de se irritar com coisas bobas, isso é muito comum, né? Você tá trabalhando a outra pessoa, do lado da outra pessoa, né? E ela, tipo, digita de um jeito diferente. Ou ela, tipo, vai tomar um suco no meio que tá trabalhando e fica tomando e aquilo te irrita, o barulho que ela faz, né? Ou então, tipo, ela faz, Não sei usa o lá, qualquer coisa. fone. Porque não usa o fone, liga a música junto, né? Essa coisa de convivência, né? Que no trabalho, se não, tem que ser profissional, então, né? Tipo, você é o mais neutro possível e tem regras e tudo mais, então essas coisas não são perceptíveis, né? Mas quando em família é perceptível. Mas para mim o mais legal disso é que tudo isso revela uma raiz em nós, assim. Por que que eu me irrito? Porque a pessoa tá tomando enquanto trabalha. Tipo, qual é o problema disso, né? Então eu acho assim, quando a gente é ousado o suficiente para enfrentar isso, fala, tipo, isso não é normal, isso não faz bem, tipo, isso não é ação. Deixa eu, tipo, convida o Espírito Santo, né? Convida ele, assim, tipo, por que isso me causa tanto mal, né? E às vezes você conseguir se retirar e, tipo, para ter esse tempo e falar com ele, né? Fale. Você pode me interromper Não, o tempo que você quiser. não, mas é porque é isso, você estava concluindo e era algo que se ligar nisso. Outra chave dessa questão do perdão, de novamente lembrar a identidade, vulnerabilidade e desse perdão que vem rápido. Porque às vezes não, a gente é fato, você vai ficar bravo, você vai ficar triste, você vai decepcionar a pessoa com quem você trabalha. Não tem, né? Vai Como acontecer. não? Exatamente. Então, assim, pediu perdão, liberou. Eu sei que a minha irmã eu sei que ela não quer me sabotar, eu sei que ela não quer passar por cima do que a gente tem. Então, se isso de repente, se ela tomou uma decisão, ou se ela fez alguma coisa, né, que não
não estava alinhado com o que a gente pensa, saber perdoar e saber assim, não, bora lá. Eu sei quem a minha irmã é. Eu sei que o erro dela não define quem ela é. Porque às vezes a gente vai vendo os erros e vai definindo, e isso vai criando uma casca, e uma casca, uma casca, uma casca. E daí você já botou outra identidade que não é a identidade de Cristo na pessoa. E a outra pessoa também fica ali, tipo, eu não vou conseguir passar disso, eu não vou conseguir. Ao invés de você chegar e falar assim, cara, realmente errou, pisou na bola, a gente vai ter que consertar, mas estamos aqui juntas, vamos consertar junto pra gente sair daqui mais forte. Porque daí quebra também todas as armadilhas que o inimigo vai colocando, do tipo, decepção, você não pode confiar em ninguém, pega mais responsabilidade porque a outra pessoa não dá conta, então você tem que fazer tudo sozinho. Sabe? Então você vai quebrando tudo isso e fala, não, eu não vou fazer tudo sozinho. Primeiro que não sou eu quem faço, é o Espírito Santo. Né? Eu não. Enfim, todas essas coisas, assim. E outra coisa também que a gente sempre fala, que o nosso CEO é Jesus. Então a gente vai para ele pedir direcionamento, a gente vai para ele para pedir estratégia, porque é ele quem. A gente está debaixo do reino dele. Né? Então é ele quem vai nos dar toda a estratégia e vai nos dar todo o direcionamento para lidar com as coisas boas e com os problemas, né? Pepino que a gente nem imagina a resposta, ele já tem. Me É empolguei, muito desculpa. isso. É demais, não, porque assim, tipo, é a oportunidade da gente, a oportunidade de trazer o reino dos céus para a terra é em todo tempo, é em todo lugar, sabe? E é no teu dia a dia, quando isso é eficaz no teu dia a dia, ninguém te segura mais, né? Porque quando é eficaz no dia a dia, no momento desafiador, no momento ousado que você está diante, no momento, você vai ser natural ser, porque você está vivendo isso no teu dia a dia. Né? Então a gente, isso que é o legal ter essa liberdade, assim, né? A gente desenvolveu essa liberdade com a nossa equipe, né? A gente tem mais 3 pessoas que trabalham com a gente, né? E a gente tem mais o Felipe, o sócio, assim. E quando a gente entra num impasse, quando a gente não sabe o que fazer, a gente para e fala assim, a gente vai perguntar para o Espírito Santo agora, vamos todo mundo fazer um exercício, perguntar como que ele vê, o que que ele acha disso, né? E a gente para e faz isso, assim, porque trazer o reino dos céus no meu sentimento, na minha irritação, no meu trabalho, no e-mail que eu não sei responder, na dificuldade ali, né? Tá chegando as perguntas da Virgínia, eu quero prestar atenção nas perguntas para eu não quero continuar meu pensamento aqui. Experiências com Deus na empresa. Já oraram para empreender? Meu Deus! Olha, eu acho que a sensação que a gente faz. É, né? Porque é muito viver pela fé. Eu acho assim, eu acho que a gente, o que eu ia falar, né, o que eu tinha perdido, é você parar de separar esse secular do profano, assim, sabe? Mas é você viver plenamente o potencial espiritual que tem no seu trabalho, assim, né? A gente faz isso o tempo inteiro, né? Cada e-mail, todo e-mail eu tô respondendo, eu tô perguntando ao Espírito Santo, né? É assim que dá paz. E eu não fico satisfeita enquanto eu não tô tipo, nossa, foi massa. Tipo, falei exatamente, e às vezes não é nada, não tô dando palavra profética para a pessoa. Eu tô respondendo a pergunta dela em relação a data, prazo, documento, né? Só que eu pergunto assim, o jeito que eu dou oi pra pessoa, eu vou, né? Oi, tá massa, né? Eu ministrei o Espírito Santo aqui na minha resposta, então beleza, né? A Kate que tá aí, não sei se ela tá vendo a gente, mas ela foi uma resposta dessa. A Kate foi nossa intercambista, e eu lembro que ela mandou um e-mail, né? Falando que ela ia ter que pausar, e tava difícil o intercâmbio dela porque o pai dela tinha falecido, né? E eu fui muito objetiva na resposta. Eu não respondi um mega e-mail, não falei um monte de coisa, assim. Mas na hora me deu uma tristeza, assim, a hora que eu li aquele e-mail, me deu uma tristeza, assim, sabe? E aí eu peguei e só falei assim, eu sinto muito, né? Que a paz do Espírito Santo esteja sobre você. Eu falei, acho que uma frase, nem lembro exatamente, né, Kate? Falei uma frase, assim, sabe? E ela conta o quanto isso ministrou a vida dela, assim, né? Então eu sei que é muito mais do que palavra, é você sentir o Espírito Santo, viver ele e repassar ele no que você está fazendo. Então é o tempo inteiro, né? Até a Rafa, nossa intercambista também. Já provei dessa excelência no cuidado com os intercambistas, duas maravilhosas. Obrigada, Rafa. Mas eu acho que eu ia falar isso do tipo assim, quando a gente se alinha, a experiência, né, e se alinhar como empresa, a experiência do cliente ou do intercambista é outra. Porque, por exemplo, eu e a Marilígia com o mesmo coração no Espírito Santo, eu sei que eu no atendimento, conversando com os intercambistas, vou estar com o coração.
E eu sei que a hora que o intercambista fechar e começar a preparação com documentação e tal, e chegar na Maria Lígia, ela vai estar com o mesmo coração. Então, a pessoa vai ter essa experiência, que até as pessoas falam, marketing da experiência, tal, experiência do usuário dentro da empresa, enfim, querendo ou não, acaba sendo assim algo que, por consequência, virou isso. Não foi algo proposital no começo, né? Não foi algo, essa estratégia de marketing vai dar muito certo. Não, mas foi assim, o Espírito Santo nos guiando e nos alinhando. O alinhamento com ele faz com que a gente consiga viver as coisas de uma forma muito mais leve e passar essa segurança para o intercambista, né? Porque, querendo ou não, eles sabendo que a gente está confiando em Deus para cuidar deles, já tipo, opa, então tá todo mundo alinhado, né? Enfim. É demais, é incrível, assim, eu acho, sabe? Porque foi assim, foi um marco tão grande, tão diferente você trabalhar convidando o Espírito Santo para fazer isso junto com você, assim, é outra coisa, assim, né? Não existe igual, assim, sabe? Né? A gente estava relembrando aqui, eu estava conversando com a Chica antes da live para a gente trocar uma ideia sobre o que a gente podia falar, né? A gente estava relembrando das reuniões antes, né? Antes dessa nossa experiência com o Espírito Santo, sabe? E a gente chorava na reunião, mas era assim, era tanta dor, era tanto machucado, assim, sabe? Tipo, Era tô pesado, tentando né? fazer, mas vocês não me entendem, né? Ele, não, mas eu não tô te acusando, eu tô só falando. E era um negócio, assim, pesado demais, assim, né? Era muito sofrido, sabe? É uma pena, assim, uma pena que a gente tenha vivido isso, né? Muito triste, assim. Ao mesmo tempo, tipo, era tanto trabalho, né? As crianças sofriam aqui. Tipo, eu não queria, não tinha vontade de acordar para trabalhar, né? Aí meu marido brigava comigo, porque, tipo, ele é sócio, queria ver resultado, ainda cobrava, tipo, como sócio, assim. Como assim? Pô, você tem que fazer as coisas, né? E, tipo, meu Deus, vai virando um caos, assim. Vai virando um caos tudo, né? Uhum, É exatamente. isso E aí. querendo A ou não, falou tudo ali, que é o filtro celto, certo, né? sim. E a gente passa isso para, né, querendo ou não, eu e a Maria Lígia, por essa intimidade a mais, né, hoje a gente tem colhido os frutos bons. Mas antes, a gente acabava, assim, falando, né, falando, Maria Lígia, nada a ver, de uma forma que eu nunca falaria para um funcionário, eu nunca falaria para um sócio. Porque eu era a Chica de 7 anos falando pra Chica, pra Maria Lígia de 12 anos, tipo, não, Maria Lígia, eu faço o que eu quero. Só que assim, aí essa cultura na empresa acabava sendo tóxico para todo o Não, ambiente, as né? pessoas agiam igual, afetava todo mundo, né? É horrível. É um ciclo, né? Ela vai afetando todo mundo, vai contaminando, assim, né? É a atmosfera Uhum, que a gente tem, na verdade, né? exatamente, exatamente. Então, a gente vivia essa atmosfera, né? Nessa época, assim, e eu esqueci o que eu ia falar. Eu tentei Então não eu me vou distrair falar, pelo vou falar, comentário. vou falar. Que é algo que a Fale. gente, querendo ou não, conheceu muito, né, em toda a questão do movimento das borboletas, da questão das personalidades proféticas. E como isso também, querendo ou não, acaba, quando a gente se conhece mais, a gente sabe o nosso potencial, e quando a gente conhece o outro, a gente também consegue ver isso, e isso é potencializado. Né? Eu sou muito filler, muito filler. Então, na verdade, agora tem mudado um pouco, né? Porque às vezes eu tô mais Pois é, seer e garota! você é mais Eu era a filler, seer olha da só. empresa, que tinha os sonhos e visões, e a Chica era a filler. De repente, eu me tornei a filler aqui, né? Quem conhece as personalidades proféticas? E a Chica se tornou a seer. Explica aí, faz um resumo das personalidades de quem nós duas éramos e somos, para quem nunca ouviu falar disso. Nossa, ai, Berenice, eu acho que você é melhor nisso. A mais, a minha irmã mais nova. Ai, faz você, por favor. Tá bom, vamos lá, né? Virgínia, quando que essa situação, antes de falar das personalidades proféticas, né, a situação melhorou quando a gente convidou o Espírito Santo e foi influenciado pelas borboletas, né? Porque a nossa vida, a minha vida começou a mudar muito, né? E consequentemente foi afetando a Chica também, assim, né? E assim, o negócio é que é algo natural, assim, porque quando o Espírito Santo faz, é de dentro para fora. Então você naturalmente demonstra frutos diferentes, né? E aí é natural, assim, é maravilhoso, porque você de repente não bate mais você ficar irritada e brigar, porque você tá bem com você mesmo, assim, você não precisa mais disso, assim, né?
Então, essa coisa da personalidade profética ajudou muito. Eu acho que foi uma das chaves, que foi no começo do trabalho mesmo. Nossa, hoje eu tava ontem eu estava me lembrando, quando eu fiz o curso de personalidades proféticas com a Gisá, eu tinha justamente no primeiro dia do curso, eu tinha tido uma visão em relação à nossa empresa lá. E era o Espírito Santo, porque a gente trabalha com intercâmbio e com viagem, né? Olha que engraçado, eu acho que foi antes de eu pintar, com certeza foi antes de eu pintar esse mapa na parede. E eu lembro de ver o Espírito Santo, ele ia desenhando um mapa e dançando ao mesmo tempo, assim. Que bizarro. Eu acho que eu fiz isso aqui na parede. Mas eu lembro que um dia eu estava estressada no trabalho. Nossa, que chave ter lembrado disso agora. Eu estava com raiva, não estava conseguindo trabalhar, começou a dar dor de cabeça, eu estava com vontade de chorar, assim, com coisas bobas, respondendo e-mails e tal. E daí, né, caminhando com as meninas das borboletas, eu lembro da Gisela falando assim, você pare, você convida o Espírito Santo, você não precisa continuar daquele jeito, né? E eu lembro que eu me permiti parar. Isso naquela época era muito difícil. Parece que não, eu tenho que trabalhar, né? A gente é muito da performance. De repente eu me permiti, fui pra minha cama, enfiei a cama no travesseiro, assim, né? Comecei a chorar, chorei um monte, saiu o peso. Aí, tipo, convidei o Espírito Santo. E aí eu tive essa visão do Espírito Santo desenhando um mapa, assim, dançando na parede, né? E aí, passou algum tempo, eu fui no curso de personalidades proféticas na casa da Gisá e ainda compartilhei essa visão com uma menina, com a Lu Gazzoni aí, que vocês também conhecem, que tem um chamado parecido e foi super legal profissionalmente, assim, né? Essa visão serviu para nós duas, assim. Foi muito legal. Então, tipo, o tempo inteiro o Espírito Santo em relação ao trabalho, né? Mas eu ia falar das personalidades proféticas. Então, são 4 personalidades, né? Num geral, assim, tem aquele que ouve, que é o hearer, aquele que vê, que é o seer em inglês, aquele que sabe, que é o knower, e aquele que sente, que é o feeler. Né? Então, são maneiras que a gente se relaciona com Deus, maneiras que a gente percebe melhor o Espírito Santo. Né? E para quem trabalha, você sabe que tem vários testes de personalidade, de perfil profissional e tal, né? E esse de personalidades proféticas ajudou muita gente, porque trouxe o espiritual junto, né? E aí, o perfil do seer, aquele que vê, ele normalmente é a pessoa que tem a visão lá na frente, é o sonhador, né? Que ele tá lá na frente viajando, mas ele tem uma dificuldade de realizar o passo a passo do dia a dia. Né? E aí, no início, me vi muito como essa pessoa, me identifiquei e falei, cara, eu sou essa pessoa, eu tô lá na frente e eu não consigo realizar o hoje, porque eu tô viajando lá na frente, né? E aí o feeler é a pessoa que sente tudo, né? Que você quer falar da sua identificação? Não, o que eu até ia falar, assim, às vezes a gente fica, né, nessa não sei como eu sou, o quê, mas a gente acaba dando a entender pela forma como a gente fala sobre os nossos sentimentos, né? Ou sobre os nossos sonhos. Aí eu sinto, ai, Marilige, eu não tô sentindo uma paz. E eu sempre fui assim, não tô, tá dando ruim, tô sentindo. Eu, tipo, não, vamos, tá dando paz, assim. Ou aquela pessoa que é o knower, né? Que é o que sabe. Não, eu sei que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Eu sei, né? Tipo, confia em mim que eu sei. Né? Então, ou o que vê, né? Tipo, não, eu tô vendo que se a gente fazer isso, então, às vezes, com a pessoa que você convive ou com você mesmo, você vai perceber, assim, essas palavras que você acaba usando e que demonstram, assim. Mas eu, por exemplo, muitas vezes, vai fazer parceria com alguma escola, ou alguma situação, e eu não senti, eu senti, assim, que eu travava, sabe? Não, era algo bem espiritual, assim. E pra mim, eu me achava muito boba, assim, de ser a sonhadora. Eu achava, assim, tipo, cara, que tonga, porque eu achava muito inútil isso, assim, né? Eu não via dar resultado nenhum, assim. E isso me frustrava muito, né? E a partir do momento que eu entendi que era o jeito que Deus falava comigo e que tinha uma utilidade aquilo, eu passei a me valorizar mais. Falei assim, não, tem papel isso daqui, né? E a partir do momento que eu começo a me valorizar mais, as pessoas, elas não vão mais, tipo, me menosprezar, porque a gente tá certo de quem a gente é. Né? Eu lembro que primeiro eu comecei a me posicionar assim, foi junto também, porque, né? Houve muito amor na história. Então, a Chico, os meus sócios, o meu marido, começaram a me valorizar também. Mas eu também estava me valorizando, né? Então, não, conte o teu sonho, né? E eu tinha vergonha de começar, que brega, nada a ver. Tipo, é bobo, é infantil, né? E daí eu começava a abrir, eles valorizavam aquilo e começavam a tomar decisões a partir do que eu compartilhava. Não, então se você viu isso, então vamos fazer assim, né? A partir de um sonho, a partir de uma, né, algo que tipo eu imaginei assim, né? E aí você começa, nossa, as pessoas estão valorizando isso, né? E como a pergunta? Uhum. Como você passar de ser só dreamer para fazer as coisas? Que chave, Rafa! Te amo, Rafaela, que demais. Como?
Primeiro, assim, várias coisas eu acho, mas não sei se eu já pensei numa resposta pronta para isso, né? Acho que eu nunca pensei, talvez a Chica me ajude. Mas eu acho Uhum. que, primeiro, o passo principal foi eu entender que não sou eu que faço, assim. Me tirou o peso das costas, assim, de que era meu trabalho alcançar tudo aquilo que eu sonhava. Então isso era muito pesado, assim, sabe? E daí muitas vezes era melhor na minha cabeça do que quando eu realizava. Eu tinha um perfeccionismo muito grande, assim. Então eu imaginava tanto negócio e quando eu ia realizar era muito diferente do que eu imaginava. E aí eu me cobrava e falava assim, às vezes nem é melhor eu realizar porque é melhor na minha cabeça, né? E aí eu comecei a tirar essa responsabilidade. E isso, gente, é idolatria de si mesmo, assim. Porque se sou eu que recebo a honra do que eu faço, é porque sou eu que estou fazendo, né? E se sou eu que recebo a crítica porque ficou ruim, então porque a culpa é minha também, né? Então, quando eu passei a tirar essa crítica, tipo, não, a culpa, né, esse peso de estar errado, também, né, não, eu não vou receber, né, não vou receber essa acusação de Satanás, e a glória eu também não recebo, porque é Deus que me faz fazer as coisas, né? E aí eu sou só um instrumento, assim, eu só danço junto, assim, né? Eu só vou fluindo com o negócio, eu vou deixando acontecer, assim, né? Eu acho que você tem uma chave, Chica. Fale, que às vezes olhando de fora isso é mais Não, fácil. eu acho que você, assim, vendo você, né, a mudança, eu acho que entender que os sonhos, eles também são diários, no sentido de entender que você está convidando o Espírito Santo para viver o teu dia. Então, uma conversa, um treinamento com o intercambista não precisa ser só um treinamento. É, O sobrenatural está ali também. Então, você não vive só do sonhão, mas é a adrenalina, e realmente vem aquela adrenalina, aquela sensação boa de estou fazendo o que eu devo fazer e estou agora. vendo o Espírito Santo sobrenatural aqui, respondendo esse e-mail, né? Vindo para responder, conversando com essa Muito chato. pessoa. Sim, porque eu lembro que eu fazia planejamentos, eu passava muito tempo, né, tipo, no meu caderno, fazendo sonhos, eu fazia assim, planejamento para daqui 1 ano, planejamento para daqui 5 anos, para daqui 10, para 50. E eu tinha sonhos, assim, tudo planejado, crescendo cada vez maior e tal, né? E eu ficava muito focada naquilo, só que eu não conseguia realizar o dia a dia, né? E aí foi muito isso, assim, quando eu passei a olhar para um e-mail, né, para uma pessoa, aquela minha tarefa do dia, para eu realizar aquele sonho, ver aquilo como um sonho, né? E ver aquilo, e você passa a experimentar isso, porque de repente quando você traz o Espírito Santo e você vive a maravilha, né? A Rafa, né, tipo, sabe disso, né? Às vezes, tipo, num treinamento, poder, né, orar com alguém, né? Cara, a pessoa tá indo fazer intercâmbio, nem é esse o meu objetivo, talvez, né? Mas eu comecei a convidar o Espírito Santo, pedir, né, perguntar a Deus como você vê isso, né? Trazer. Cara, era tão valioso aquele um dia, aquela uma tarefa que eu fiz, que não importava mais o meu sonho de 50 anos lá dominar o mundo, né? Porque naquele dia tinha valido muito a pena. Eu estava maravilhado, eu sabia que naquele dia eu tinha cumprido meu papel com Deus, né? E aí começou realmente a ficar fácil, começou a ficar divertido. E daí eu vi que eu comecei a cumprir o meu papel sem querer, porque passou a ser natural porque eu estava fazendo o meu dia. E olha só, a chave da vulnerabilidade, de você estar disposto a trabalhar de verdade, conhecer e viver, compartilhar a vida com alguém. Porque às vezes não, a gente esquece das coisas que a gente descobre, que a gente vê e como que a gente passou por isso, como que a gente chegou nesse ponto. Mas você ter alguém, essa duplinha, o trio, o quarteto, que seja, para te lembrar na hora e falar assim, não, você fez isso, você fez aquilo. É a forma como, né, vem. E eu, para mim, assim, eu vou viajar um pouco, mas é que eu acho lindo, sensacional, porque Jesus, ele poderia ter vindo e ter ficado só com uma duplinha. Ter ficado ali com João, ou ter ficado com Pedro, né? Ou ter Mas feito tudo não, sozinho até, né? ou ter feito tudo sozinho, exatamente. E ele se dispôs a se relacionar. E eu tenho certeza, né? Mas pelo menos a minha análise. Eu acho que com certeza em alguns momentos Pedro devia olhar e falar assim, cara, eu acho que eu devia abraçar mais Jesus. Eu acho que às vezes eu faço demais, eu luto demais e eu não tô abraçando Jesus. E com certeza João às vezes devia olhar e falar assim, nossa, podia ser um pouquinho mais agilizado, tipo Pedro, né? Poderia ser mais ali, tipo, sangue nos olhos, porque eu fico. Então, assim, eu acho que a forma como a gente vê o nosso colega, nossa irmã, nosso sócio, enfim, se relacionando com Jesus, faz a gente se inspirar e pensar, uau, tem mais. Uau, eu posso crescer. Uau, olha que lindo a forma como a Maria Lígia se conecta com o Espírito Santo. E então eu acho que a gente tem um exemplo bíblico no sentido, cada um era de um jeitinho e todos eles tiveram experiências profundas e que mudaram a vida ao conviver com Jesus.
Então, quando a gente é convidado para trabalhar com outras pessoas, para lidar com cliente, para lidar com sócio, para lidar com problema, para resolver com problema com pessoas estressadas no telefone, a gente está sendo convidado a conhecer e ver como Jesus se relaciona com cada um delas. Isso Chica, eu 10 acho que traz segundos para uma acabar. beleza para o 10 dia. segundos.